história de hoje é na página lá, ó, 258 e 259. Mas antes de chegar na atividade, a tia Kira quer falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo. Isso mesmo. Qual que é o nosso conteúdo de hoje? Olha só, os meios de comunicação têm história. Ah, sim. Vocês acham que era tudo igual é hoje? Cheio de celulares, de televisões, de computadores, de tudo? Não. Isso foi mudando com o passar dos anos. Isso mesmo. Olha lá na página 255, fala lá. Primeiro meio de comunicação que nós tivemos então era os correios. Isto mesmo. Então olha só. Através dos correios, a gente podia então comunicar com as pessoas através de correspondências, como as cartas. Olha só. Então a gente escrevia uma carta e colocava no correio e aí demorava então algumas até semanas para essa carta chegar então a outra pessoa. Então era muito bom, mas demorava muito para que a outra pessoa então recebesse essa notícia. Mas o correio, que existe até hoje, é uma forma muito interessante, né? Foi uma das primeiras formas então a ser usada aqui no Brasil, no ano de 1350, há 350 anos atrás. Tá vendo que é muito antigo? E usamos ela até hoje, não é? Depois fala o que no livro? Olha só, na página 255, fala sobre jornais e revistas. Também utilizamos até hoje. Olha que legal, então é algo muito antigo que evoluiu com o tempo e nós continuamos usando até hoje. Isso mesmo. Olha lá, fala lá o que, ó, o primeiro jornal brasileiro foi fundado aqui, foi em 1808. Olha só, sabe qual que era o nome? Gazeta do Rio de Janeiro. Então esse foi o primeiro. E fala também das revistas aqui no Brasil. Sabe qual foi a primeira? As Variedades. Então, através do jornal e das revistas, as informações chegavam então até a população. Mas não era para todos. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tinha condições financeiras, né, de poder comprar um jornal ou uma revista e até mesmo de ler. Poucas pessoas eram alfabetizadas nesta época. Tá vendo que difícil, né? Na próxima página, 256, continuamos então com os meios de comunicação. Olha lá, telégrafo. Quem aqui já ouviu falar no telégrafo? Algo também antigo, cerca de 160 anos atrás, então há muito tempo. E olha só, ele era algo escrito, né, por meio de códigos e era transmitido então, utilizava o quê? Os fios de eletricidade. Olha que diferente, não é? Então olha só, os telégrafos eram escritos através de códigos e eram transmitidos de uma pessoa para outra por meio de fios de eletricidade, tá? O telefone, que é algo que nós usamos muito também hoje, né? Também é antigo. Olha lá, o primeiro telefone no Brasil foi instalado em 1877 na cidade do Rio de Janeiro. Isso mesmo. E olha só, e com o passar dos anos, ele foi então aprimorando, se modificando e melhorando. E hoje nós temos aqui vários tipos então de telefone, que é onde a gente, né, consegue comunicar com outras pessoas, tá? Na próxima página, 257, nós temos o que? Olha só que legal, o rádio. Então, o rádio foi um meio de comunicação muito utilizado. Sabe por quê? Porque as pessoas não precisavam aprender a ler e a escrever, era só ouvir. Então, foi muito utilizado, então, para propagar, então, as notícias naquela época, né? Lá em 1922, tá? Então usaram muito então o rádio por causa disso, porque a maioria da população era analfabeta, não sabia ler e escrever, mas sabia ouvir, tá? E aí depois veio aí também a televisão que usamos até hoje. Olha só, a primeira televisão que nós tivemos aqui foi em 1950. Isso mesmo, uma rede de televisão chamada TV Tupi. Olha que legal! Isso mesmo, então ela foi inaugurada no ano de 1950.
E com o passar do tempo, foi melhorando, né? Foram televisões menores, televisão maiores, mais finas, mais grossas e tal, assim, com mais qualidade, com mais o quê? Produtividade, onde toda a população hoje praticamente tem acesso. Antigamente não era assim. Não eram todos que tinham condições de ter uma televisão. Por quê? Porque era caro, tá? Então eram poucas as pessoas que tinham acesso. Hoje, ainda bem que já mudou muito, né? A população, mesmo as menos favorecidas em questão financeiras, tem aí o acesso então à televisão. Tudo bem? Vamos então para a nossa atividade? Nossa atividade na página 258 fala assim, a número 1. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Quais são as palavras? Rádio, televisão e telégrafo. Então eu quero que vocês leiam as atividades, né, as alternativas A, B e C e complete então com estas frases. Vou fazer a correção na nossa live, tudo bem? A número 2 tem um texto, isso mesmo, um pequeno texto que fala assim, ó. Nos anos de 1940 e 1950, o rádio era a grande janela para o mundo. Trazia para quase todos os lares as últimas notícias, moldava a opinião pública, vendia produtos, lançava modas e alimentava os sonhos dos ouvintes com a voz de atores e atrizes, astros e estrelas. Então, é através desse pequeno texto vocês vão responder então A, B e C. Tudo bem? Olha lá, vou dar só uma ajudinha. Na letra A fala assim, a que meio de comunicação o texto se refere? Olha lá no inicinho, nos anos de 1940 e 1950. O rádio era a grande janela para o mundo. Pronto, já dei a resposta. Letra B e C eu quero que vocês façam, tá bom? Virou a página, já cheguei na 259 e olha que interessante, nós temos então agora uma entrevista. Isso mesmo, você vai escolher um adulto de sua casa, da sua residência, que tem mais de 50 anos. Acha que ele tem 35? Não. Aproveita agora essa época de pandemia, que você não pode sair de casa. Liga para o vovô, para a vovó, para um tio mais velho, para um amigo, né, do vizinho, para alguém que você conheça que tenha mais de 50 anos. E faça essas perguntinhas que estão aí. Pergunte e escreva. Tudo bem? Então, ó, ótima atividade para vocês. E até agora, ó, já estou olhando. A hora está voando, tá bom? Beijo, beijo e até a nossa live.